Pode tomar o seu lugar. Você conhece bem essa passagem, né? Nós conhecemos. Então, Josué e o povo de Deus estavam finalmente em posse das terras que Deus havia prometido. Eles haviam chegado lá. E eles estavam plenamente cientes de que o que eles conquistaram não foi por causa deles. Foi porque Deus fez tudo. Abriu o caminho, derrotou inimigos. Eles estavam completamente cientes de que eles estavam ali porque Deus tinha dado a vitória para eles. Era certeza, certo? Eles não tinham dúvida quanto a isso. Só que Josué chama o povo para renovar a aliança. Entenda, eles já estavam com Deus. Mas Josué chama eles para renovar a aliança. Então Josué vai dizer assim, ó. Sirvam, né? Servir o Senhor com fidelidade e integridade. Joguem fora os deuses dos seus pais e hoje escolham a quem vocês servirão. Então ele faz aí um convite para o povo a fazer uma aliança nova com o Senhor, certo? E eu já começo dizendo para você o seguinte: existe na vida daquele que quer seguir a Deus um momento que é crucial. É o momento de decidir a quem você vai servir. Todos nós teremos esse momento, certo? E talvez esse momento não seja no dia em que o evangelho entrou no seu coração. Talvez não aconteça ali naquele momento, certo? Talvez não aconteça no dia que você veio aqui à frente e aceitou a Jesus. Talvez não aconteça no dia do seu batismo. Mas o Senhor nos convida a esse momento. Cada crente, cada cristão vai precisar em algum momento decidir a quem ele vai servir. Todos nós vamos decidir isso em algum momento. Mesmo aquele que nasceu na igreja, algum momento ele vai ter que decidir servir a Cristo. Ele já não estava com Cristo, ele não nasceu aqui na igreja. Ele vai ter que decidir servir a Cristo. É um convite que Josué faz para o povo, mas é um convite que Deus faz para o cristão, para cada pessoa que está aqui nessa noite. Então veja o que eu estou dizendo. Sabe aquele artista que canta lá aquelas músicas? Ele aceitou Jesus, certo? Ele entendeu o evangelho, só que em algum momento ele vai ter que decidir. Ele vai ter que decidir. E é por isso que você muitas vezes vê o artista, diz que aceitou Jesus, mas continua, né, pastor? Continua na vida lá, fazendo tudo. Mas aquele que teve o encontro com o Senhor é convidado a servir ao Senhor. Ele vai ter esse confronto com o Espírito Santo e ele vai ter a oportunidade de servir ao Senhor. É um convite para todos nós. Sabe aquela passista da escola de samba? A gente tem algumas primas que são lá de São Paulo. Em algum momento ela terá que decidir servir ao Senhor, certo? O artista, ele terá que decidir, todos nós teremos. Porque o Senhor, irmãos, ele não divide a sua glória com ninguém. Se você estabelecer um altar na sua vida e esse altar for do Senhor, é só Ele. Ele não aceita dividir o altar do seu coração com ninguém. Amém? Eu nem falei o tema, né, da mensagem. É o altar da família, onde Deus habita, né? Deus habita no lar da família. Perdão, esqueci de dizer. Olha, então o momento de erigir um altar exclusivo para Deus na sua família, na sua casa, na sua vida, vai chegar, se já não chegou. Então, o momento de você levantar esse altar exclusivo para o Senhor, talvez seja hoje, como Josué falou aqui, hoje, né? E o momento perfeito para fazer isso, irmãos, é quando Deus nos dá algo novo. Então, veja, isso que eu estou dizendo é bastante espiritual, presta atenção. Quando Deus te dá uma terra nova, é o momento de você levantar um altar para o Senhor. Aleluia. Quando Deus te confia algo novo, então veja bem, um emprego novo, um cargo novo, um ministério novo, uma autoridade sobre algo. Esse é o momento de você levantar um altar ao Senhor. Amém? Tem algo novo acontecendo na sua vida? É momento de você levantar ali um altar ao Senhor. Mesmo aquelas coisas que parecem ser ruins na nossa vida, é o momento de você levantar um altar ao Senhor. O Senhor tem que estar no altar do seu coração e da sua vida.
E o momento perfeito é quando algo novo está acontecendo. Então, é um emprego novo, é um cargo novo, um ministério novo, uma autoridade nova. Essa é a hora que você tem de levantar um altar para o Senhor. E quando a gente está em terra estrangeira, vivendo sob a liderança de outros, isso é mais difícil, não é, irmãos? Como é que você vai levantar um altar na terra de outra pessoa? Quem manda lá é ela, certo? Mas quando é sua, você pode levantar, você tem que levantar. E talvez seja por isso que Deus, muitas vezes, ele chama as pessoas a saírem de onde estão. Então, chamou Abraão, sai da sua terra, né? Sai do meio da sua parentela. Deus, ele tem esse costume de nos separar ali, para que você possa levantar um altar a Ele. Para que você possa, com liberdade, levantar um altar a Ele. Tirou o povo do Egito para que eles adorassem a Ele. Então, Deus costuma fazer isso. E no casamento, é exatamente isso que acontece. O que diz a palavra de Deus? O varão deixará o seu pai e a sua mãe, né? Então, é uma mudança de lugar, é uma mudança de autoridade, certo? E eu quero dizer para você aqui, que nesse momento em que você deixa o seu pai e a sua mãe, você muda de autoridade, alguns altares aqui já serão quebrados automaticamente. Então, você saiu da casa dos seus pais, alguns altares serão quebrados aí. E é necessário que isso aconteça. E eu me lembrei de quem? Eu me lembrei de Gideão. Então, você pode ler na sua casa, né? Juízes 6:25, fala de Gideão. O povo de Israel estava com uma questão com o povo midianita. E Deus chamou Gideão para guerrear, para vencer a batalha, né? E a primeira coisa que Deus pede para Gideão é que ele levante um altar. Aliás, que ele derrube o altar do Deus do pai dele. Olha só. Então, para que Deus desse a vitória para ele, ele precisaria quebrar os altares de Baal, que era o Deus do pai dele. Entenderam? O sacrifício que Gideão fez foi com um boi do pai dele. E você lê essa história porque é muito interessante, né? Então, o primeiro convite que Deus faz é para derrubar os altares do pai de Gideão. Então, muitas vezes, quando nós deixamos a nossa casa e partimos para o casamento, para essa vida em casal, a gente acaba quebrando automaticamente aí alguns altares. E isso faz parte, isso é bom. Se você não quebrar esses altares, você vai ter um sério problema na sua casa. Sabe aquela questão, tem algum probleminha, corre para a mamãe? Sabe? Corre para a sogra. Eu sou meio aliado com a minha nora. Às vezes a gente junta para falar mal do coitado do... Não é assim as mães, né? Então, a gente tem essa questão aqui. Sua família, então, meus irmãos, é uma terra nova. Então, você saiu, quebrou os altares da sua família antiga, agora você está numa terra nova. Então, é uma oportunidade de você levantar um altar ao Senhor. Não é? É sua casa nova, suas coisas, você pode organizar do jeito que você deseja. Então, não interessa de onde você veio, como que eram seus pais, a sua história passada. A responsabilidade de levantar um altar a Deus na sua casa agora é sua. E muitas vezes as coisas dão errado porque a gente mantém os altares quebrados, que eram quebrados lá na casa dos nossos pais. A gente traz eles quebrados para o nosso lar. Então, veja, é um momento novo. Você não precisa trazer as coisas do seu passado para a sua família. Porque a minha mãe fez isso, porque o meu pai fez aquilo. Não interessa mais. É lugar novo, é ambiente novo, é lugar de você tem autoridade agora de levantar o altar a Deus na sua casa e na sua família. Você tem autoridade, o Senhor te chamou para isso. Amém? Eu posso ouvir glória a Deus? E aí eu estava em casa, foi Deus que me lembrou desse homem aqui, ó. Está em 1 Crônicas 4, verso 9 e 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha só,
Jabes aí tinha uma história de sofrimento. O nome dele já diz isso, né? Com dores a mãe dele teve ele. E ele consagrou a vida dele. Você vê que o cronista ele está falando ali dos descendentes de Judá. E aí, de repente, ele para falar de Jabes. Uma oração simples dessa, uma consagração simples. Então, o que eu quero dizer com isso? Não importa o seu passado, o que aconteceu na sua família. Minha família, todo mundo é divorciado. Isso não interessa. Esses altares quebrados não importa para você mais. Agora é altar novo. Vamos levantar um altar a Deus na nossa casa. Na nossa família. Certo? Você tem o poder, você tem autoridade para fazer isso. Então, é um lugar novo, altar novo. Gênesis 8:20, vamos lá? Graças a Deus por isso. 8:20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Eu acho que tem o 21 também. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Olha, depois que o Senhor aspirou o suave cheiro, ele decidiu aí, ele falou isso daí. Eu não vou mais destruir a humanidade, certo? Então, nesse ambiente novo, Noé desembarcou e recebeu naquela terra nova a oportunidade de consagrar. E ele consagrou ele, a família dele e a nova terra. Por causa da consagração, do altar levantado, do sacrifício, olha o que Deus fez. Nunca mais eu vou destruir. Nunca mais. Imagina você se consagrar a sua casa, os seus filhos, sua família. Levantar um altar ao Senhor onde ninguém mais tem maior autoridade na sua casa é o Senhor. Imagine. Qual que foi o resultado, então? Deus se lembrou da bondade e da misericórdia dele. Então, levantar um altar a Deus em nossa casa é consagrar a Ele tudo e todos. É ter a Deus como centro de tudo. Desde a coisa mais ordinária da sua vida até as coisas extraordinárias. E olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Muitas vezes a gente acha que Deus só está nas coisas extraordinárias. Coisas grandes, guerras. Mas o Senhor está lá conosco. Sabe, na pia cheia de louça, irmãs? O varal que você tem que estender, sabe? Aquele jantar em família, sabe? E muitas vezes você não percebe a presença de Deus, sabe por quê? Porque você está reclamando. Mas Deus está lá nas coisas ordinárias do seu dia. Eu gostaria que você enxergasse a beleza que tem nisso. A beleza que tem você estar sentado na mesa com a sua família. Tem gente que daria tudo para estar com algum ente querido. E não pode mais. E nós, às vezes, estamos lá reunidos com a nossa família reclamando da bagunça. Eu já fiz isso também, não estou falando isso porque eu já estou resolvendo, não. Então, as coisas ordinárias são de Deus, irmãos. O cotidiano nosso é de Deus. Cada parte da nossa casa é de Deus. Essa terça-feira passada foi aniversário do nosso filho, né? Ele fez 25 anos. A gente não, lá em casa a gente não liga muito para a festa, né? A gente não dá parabéns, às vezes, sabe aquele abraço anual? Dá aquele abraço anual. Lá em casa a gente é carinhoso, mas assim, é um pouco mais afastado assim. E aí a gente tinha compromisso, ele foi para o compromisso dele, eu também tinha ensaio. E aí a gente chegou 9h da noite em casa. Sabe o que eu fiz? Fui fazer comida, 9h. Então era 9h40, mais ou menos, a gente estava jantando. Eu, ele, a menina, o Ney e a minha nora. Jantamos e depois ela tinha comprado um bolo. A gente cantou parabéns, só nós 5. Fizemos um vídeo e todo mundo feliz e alegre. Mas a gente só dá valor para grandes festas. Não fez festa. Mas que momento glorioso esse, irmãos. Que momento precioso esse. Não troco por festa nenhuma os filhos ao redor da mesa. É maravilhoso demais. Então, Deus está no ordinário, né? Deus está no momento ali em família.
Deus está presente no cotidiano do lar. Então, não aguarde grandes acontecimentos para consagrar a Deus. Perceba e consagre tudo. Perceba a bondade de Deus na sua casa, na sua família. Aleluia. Não espere tudo ser perfeito. A gente às vezes espera que os nossos filhos sejam perfeitos para elogiar, para exaltar. Eles não vão ser perfeitos. Você não é, eu não sou. Eles também não serão. Amém? Pastor Tiago mandou uma frase, para contextualizar. Uma casa com Deus no centro se torna ambiente de presença, proteção e propósito. Então, é ambiente de presença, proteção e propósito. Isso deve ser a sua casa. Agora, isso não significa que não haverá discordância na sua família. Significa. Se você está esperando que eu te diga que não pode haver discordância na sua casa, não, isso é mentira. Vai haver discordância e tem que haver. Porque a sua casa tem que ser um ambiente seguro para discussões, irmãos. Tem que ser um ambiente seguro para você convencer o seu filho de que o que ele está fazendo é errado, ou ele te dizer que o que você está fazendo não está certo. Então, esse ambiente de proteção também é um ambiente de discussão, certo? De diálogo, de conclusões. E muitas vezes o seu filho vai falar algumas coisas que você não gosta, você se exalta e você perde. Você perde ele. Então, faça assim, faça a cara de... Sabe aquele pinguim de Madagascar? Sorria e acene. Sabe? Ele te fala uma coisa assim que é de arrepiar os cabelos. Faça a cara de paisagem e diga, verdade? Vamos conversar sobre esse assunto, então? Certo? Então, discordâncias respeitosas e aconselhamentos e conclusões. Então, esse lugar de proteção, de propósito, é a nossa casa, lugar de discussão também, certo? Na escola bíblica nós estamos estudando o livro de Atos, e acho que em Atos 15. Atos 15 fala sobre esse momento de transição da igreja, Que, circuncida ou não circuncida, sabe? Agora que eu sou cristão, eu tenho que fazer isso? Eu tenho que comer carne de porco? Estava esse momento. Se você ler lá, a discussão que rolou entre os apóstolos, nossa, bicho pegou, gente. Bicho pegou, como é que vai ser? Não, um falando, o outro... E eles discutindo, porque eles precisavam chegar a uma conclusão. E as discussões não são para assassinato de ninguém, é para a gente chegar às conclusões. E você, às vezes, não sabe conduzir a discussão na sua casa e acaba virando uma briga. Amém? Isso é para mim também. Muitas vezes a gente quer brigar, a gente quer discutir, mas as discussões levam, e o ambiente da casa é o ambiente perfeito para isso. Você vai esperar que as pessoas lá fora convençam o seu filho das coisas? Não é melhor que você tenha argumentos para fazer isso na sua casa? Não é melhor? Converse com ele em casa. Eu não posso falar de filhos hoje, é só na conferência. Quem vai vir na conferência? Uhul! Quem vai chamar alguém para vir na conferência? Bom. Deus tem bastante coisa para ministrar no nosso coração, amém? Então, Josué, ele nos dá a receita de como servir a Deus, Como a família que tem Deus habitando deve ser. Ele diz, olha, sirvam a Deus com fidelidade, com integridade e com exclusividade. Então, diga comigo, fidelidade, integridade e exclusividade. Então, integridade como? Por inteiro. Você só serve a Deus quando está na igreja, quando tem alguém olhando? Não, é por inteiro, o tempo todo, onde você está. E exclusividade, Deus é um Deus exclusivo. Você não pode servir a Deus de outro, Ele é exclusivo. Então, o único altar que deve existir na sua casa é o altar de Deus, de mais ninguém. Olha, Deus conduziu Israel até a conquista, e algumas vezes é aqui que a gente erra. Porque a gente não deixa Deus nos conduzir. A gente acaba fazendo algumas coisas que Ele não disse para fazermos, certo? E aí a gente vai parar no lugar errado. E no lugar errado, irmãos, já tem altares levantados. Então, se você chegou no lugar errado, talvez seu casamento não está do jeito que deveria. Eu não deveria ter escolhido essa pessoa, não deveria...
ainda há esperança. Só que, se tem altar erguido, o altar precisa ser derrubado. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Então, se a sua família tem alguns altares de amargura, se a sua família tem um altar da falta de perdão, altar do ódio, altar do ciúme, altar da inveja, é hora de derrubar. Porque Deus não divide o ambiente com ninguém. Se tem isso daqui, é momento de derrubar. Não tem como dizer não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não, claro que tem. Para Deus tudo é possível. Ele pode restaurar, renovar, Ele pode fazer tudo. Mas Ele tem que ser o centro da sua casa e da sua família. Ele precisa ser o centro da sua casa e da sua família. Mas isso aqui é fato. Os altares dos outros deuses precisarão ser derrubados. Então, se você carrega aí alguma amargura, no começo do casamento, irmãos, a gente bate muita cabeça. E se você perguntar para alguém que é casado há muitos anos, você vai perceber que uma das coisas que ela mais fez na vida foi perdoar. Perdoar. Se não tiver perdão, em algum momento ali, as coisas vão desandar. Então, tem mulher, tem marido, que às vezes aconteceu um negócio há 20, 30 anos atrás. E ainda é altar na sua casa. Quando você vai liberar perdão? Quando? Tem que derrubar esse altar. Tem que derrubar para que o Senhor seja exaltado aí, na sua casa. Aleluia. Olha, o altar mais difícil de ser derrubado é o altar do ego. O egoísmo, né? O ego, ele gera violência, gera indiferença, gera o divórcio. Certo? Já ouviu falar de incompatibilidade de gênios? Isso é ego. Sabe? Você precisa ser humilde no casamento. Humildade no casamento é imprescindível. E olha, no altar da sua família, sabe qual é o sacrifício? É você. É você que é o sacrifício. Principalmente o marido. No altar da sua família, o sacrifício é você. E é por isso que o casamento muitas vezes não dá certo. Ninguém quer se sacrificar mais hoje em dia. Ninguém quer se sacrificar por nada. Chama alguém para algum cargo hoje em dia, as pessoas não querem. Não querem pagar preço. Mas o casamento e a família, para dar certo, eu digo sempre, né? O ministério vivo tem sempre alguém morto. Presta atenção. Se o ministério de criança está vivo, Cíntia e Daniel estão morrendo. Se essa igreja está viva, pastor Regina, pastor Luiz estão morrendo. Pastor Tiago, pastora Natália estão morrendo. Sem sacrifício não tem altar. Altar é lugar de morte. Está muito forte, irmãos? Uma vez eu estava fazendo a unha, e aí chegou uma moça falando, meu marido não quer que eu trabalhe fora. Ele quer que eu fique em casa cuidando da neném, mas eu quero ir para a academia. Eu tenho que fazer minha unha, eu tenho que cuidar de mim. Adivinha quantos meses a criança tinha? Calma. Seu filho precisa de você lá, é muito pequeno. Vai chegar um momento. É preciso sacrifício, certo? Se a semente não morrer, não tem fruto. Você pode dar um glória a Deus? Só para eu não me sentir. Glória a Deus, aleluia. Então o sacrifício é você. Diga para quem está do seu lado, o sacrifício é você. Sem sacrifício, sem adoração a Deus, sem altar, sem Deus. E você não vai querer uma família sem Deus, irmãos.
Uma coisa que você precisa entender: nós somos potenciais destruidores do nosso cônjuge. Você é potencial destruidor do seu cônjuge. A gente sempre fala do outro, né? Mas eu quero dizer para você, posso falar de mim mesma, eu não era a pessoa perfeita para meu marido. Eu não era. As pessoas falam de relacionamento tóxico, mas nunca é ela que é a tóxica. É ou não é? Só que eu quero dizer para você que você é tóxico, sim. Eu sou tóxica, sim. Sou muito tóxica. Não é a pessoa que faz o casamento funcionar. Porque se fosse assim, não ia ter nenhum casamento funcionando hoje em dia. É Deus que faz o casamento funcionar. Então, se o Ney casou com a pessoa errada, no dia que ele escolheu Jesus Cristo, o casamento deu certo. Então, você casou com a pessoa errada? Escolheu Jesus? Seu casamento vai dar certo. É para dar certo, irmãos. Porque não depende de nós. Se o altar for para Deus, depende dele. Amém? Vai dar certo. Não por causa de você, por causa de Deus. Vai dar certo. Para de rir, gente. Aleluia. A família que não tem Deus no centro gera pessoas doentes. Por que será, né, irmãos? Que a casa, a família, acaba gerando pessoas doentes, acaba adoecendo as pessoas. Eu não entendo isso. Se não tem Deus, é lugar de adoecimento, mas com Deus é lugar de cura e de restauração. Percebe como Deus faz toda a diferença? Então, a família que não tem Deus no centro gera pessoas doentes. Quantas crianças doentes? Quantos jovens doentes? Mentalmente doentes, psicologicamente doentes. Então, relacionamentos sem Deus como árbitro são adoecedores. Aleluia. Então, no altar da família, Deus e a sua palavra são parte do cotidiano, precisa ser. A palavra está nos corações, faz parte das conversas, é ensinada, é comentada, é discutida. Então, quer saber como é que é a família que tem Deus no altar ali? Está cheia da palavra dele. A palavra dele faz parte das conversas, a palavra dele faz parte do ensino, a palavra dele é comentada, é discutida. Lá na sua casa você comenta a palavra? Lá em casa direto, a gente fica discutindo. O Ney é formado em teologia, eu não sei nada, discuto assim mesmo. Eu não posso fazer nada, eu tenho opiniões, eu tenho que dar as minhas opiniões. Certo? Eu não consigo me calar. Então, eu dou minhas opiniões, mas eu acho que não é bem assim. Ele estudou, ele sabe que não é, mas eu digo, eu acho que não é bem assim. Certo? Então, é lugar de ensino, de comentar a palavra, de discutir a palavra, né? E tem que ser para que seja um altar do Senhor. Deuteronômio 6, 6 e 7, vamos ler? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. É até o 7? É isso. Então, a palavra de Deus tem que ser o centro aí, né? Como é que a gente vai conhecer a Deus sem a palavra de Deus? Então, no altar da família, nós entregamos todos os nossos caminhos. Diante do Senhor, você coloca todas as suas questões. Provérbios 16, 3. Eu já estou encerrando, se o Ministério de Louvor quiser subir. Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Tinha uma outra versão mais interessante, mas eu não marquei. Certo? Então, o Senhor, Ele vai abençoar você, vai te dar o que você precisa. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Entregar o nosso coração, a nossa vida, os nossos filhos, a nossa casa ao Senhor é o que nos dará a vitória, irmãos. Não tem outro caminho.
Quando nós levantamos um altar a Deus em nossa família, nós não temos falta de nada. Você não sente falta de nada, porque o Senhor, Ele supre as suas necessidades. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Vamos colocar o Senhor no altar da nossa família, da nossa casa? Você pode até estar pensando, mas a minha casa é diferente, não é assim. Tem muitas famílias assim, que tem a estrutura um pouco diferente, né, do que a gente acompanha na palavra. Mas eu quero dizer, vou repetir para você. Se Deus te chamou, Ele vai te dar a capacidade de derrubar os altares e de levantar um altar a Deus. Que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou que nós pensamos. Aleluia. Vamos fazer o corredor, depois nós vamos orar. Pela sua família, pela sua casa. Em nome de Jesus, o Senhor já está aqui para nos atender. Amém? Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Senhor, e
O véu do rompeu-se, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste de libertar. És invencível, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, Aleluia. Obrigada, Jesus. Deus Todo-Poderoso, soberano. Aleluia. Você pode pôr a sua mão na sua cabeça? Oh Deus querido, meu Pai amado, nessa noite, Senhor, o Senhor falou conosco sobre estabelecer o altar na nossa casa, na nossa família, Senhor. Então eu oro, Pai, nesse sentido, Senhor. O Senhor venha dar capacidade para cada um de nós, Senhor Deus. Sabedoria para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, estratégia para cada um de nós, Senhor. Possamos estabelecer esse altar na nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Não interessa como está lá, não importa como está lá, Senhor. O Senhor é Deus poderoso. Oh Deus, não há nada que seja maior que o Senhor. Onde o Senhor chega, as trevas têm que sair. Então, em nome de Jesus, nós colocamos diante da sua presença, Senhor Deus. Cada mão, Deus Pai, na cabeça, cada filho seu que está orando nesse momento. Vem conhecer, Deus Pai, a necessidade. Vem conhecer, Senhor, a situação. Vem conhecer, Deus Pai, nesse momento. Visitar a oração, Deus Pai, pela família, pelos filhos, Senhor, pela casa. Oh Deus, vem ouvir a oração do seu filho nessa noite. Na sua filha, Senhor, que já não sabe mais como agir, não sabe o que fazer, não sabe o que dizer, Senhor. Dá sabedoria, entendimento, Espírito Santo, nessa noite, Pai. Visita, Pai, com a sua graça, visita com a sua glória, visita com o seu mover, Deus Pai. Move, Pai, as cadeias, move as barreiras, quebra os muros, Senhor. Desfaz os laços, Espírito Santo. Desfaz, Senhor, o trabalho, Deus Pai, das trevas nessa casa, nessa família, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, todo levante do diabo nessa casa. Fomos chamados para viver, Deus Pai, a vida plena. Fomos chamados para viver a vida plena. Ó Deus, em nome de Jesus, vai quebrando das famílias. Vai quebrando, Senhor. Vai quebrando todo altar, Deus Pai. Em nome de Jesus, o altar do ciúme, Senhor. O altar do egoísmo, Pai. O altar da violência, Senhor. Ó Deus, da indiferença. O altar da amargura, Senhor. Vai tirando, Pai. Em nome de Jesus, vai quebrando. Vai quebrando. Vai quebrando. Vai quebrando, Espírito Santo. Vai desfazendo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, vai quebrando. Vai quebrando.
de Jesus, levanta nessa noite. Levanta nessa noite essa mulher, para que ela estabeleça o altar na casa dela nessa noite. Quando ela colocar a planta dos pés naquele quintal, Senhor. Em nome de Jesus, o seu altar seja estabelecido naquela casa. Ó Deus, em nome de Jesus, quando ela colocar os pés no portão, Senhor, o seu altar seja estabelecido naquela família, naquela casa. Ó Deus, dá autoridade, dá sabedoria, estratégia, Espírito Santo, Espírito Santo. Abre as janelas do céu sobre essas famílias nessa noite. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor. Ministra em nós a vida abundante nos lares, vida abundante nas famílias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso, irmãos? O Senhor pode te dar coisas novas. O Senhor pode abrir as portas sobre a sua família, sobre a sua casa, mudar as situações na sua família, na sua casa. Se você colocar como altar do Senhor a sua família, os seus filhos, em nome de Jesus. Você pode levantar suas mãos mais uma vez. Adore o Senhor uns instantes. Agradeça a Ele pelo que Ele tem feito na sua vida, na sua casa. Talvez você não esteja vendo aqui, mas olhe com os olhos espirituais. O Senhor já começou a trabalhar. Estamos no mês da família. O Senhor já começou a trabalhar na nossa casa, no nosso coração. Então agradeça. Mesmo se você não está vendo, agradeça. Obrigada, Senhor, pelos meus filhos. Obrigada pela minha família, pela minha casa. Obrigada, Senhor, por cada situação que nós temos vivido, porque o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Muito obrigada, Espírito Santo. Nos encha, Senhor, com a sabedoria do alto, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. O Senhor é maravilhoso, amém? Eu gostaria de saber se nessa noite temos aqui no nosso meio alguém que gostaria de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não fez essa oração entregando a sua vida a Ele, recebendo o Senhor, Deus pode mudar a nossa história. Ele muda o nosso destino, Ele muda a nossa família. Só Ele pode fazer. Muitas coisas só o Senhor pode fazer. Para você estabelecer esse altar na sua casa, você precisa tê-lo em seu coração primeiro. Então essa é a oportunidade nessa noite de você vir aqui, fazer uma oração simples, ninguém vai ouvir, só você e o pastor. Dizendo que você entrega a sua vida a Ele, que a partir de agora tudo é dEle. E Ele pode mover da maneira que Ele quiser. A maneira do Senhor é sempre perfeita, sempre mais bela, sempre melhor. Alguém aqui nessa noite? Levante sua mão. Alguém? Amém. Se você ficou com vergonha e quiser vir depois nós oramos por você. Aleluia. Tem uns pedidos da live, vamos orar? Se você tem também um pedido de oração, levante sua mão direita, coloque diante do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, colocamos os pedidos da live, Senhor, diante da sua presença. O Senhor conhece ali cada nome, Senhor. Cada pessoa que foi mencionada ali, o Senhor conhece. Conhece as situações que elas estão passando. O Senhor sabe de tudo, Senhor. E nós como igreja nos unimos, Senhor Deus, em oração, porque cremos que o Seu nome é poderoso para mover o impossível, Senhor, para mover o sobrenatural.
para trazer, Deus Pai, a restauração, para trazer a cura, Senhor, para tirar do leito do hospital, para tirar da morte, Deus Pai. O Senhor é poderoso. Então nós colocamos diante de Ti, Senhor, os pedidos da live, cada pessoa mencionada e as mãos levantadas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Cada pessoa representada aqui, Pai, seja tocada agora pelo Seu poder. Possamos ouvir testemunhos, Senhor Deus, do que o Senhor operou, Deus Pai, mesmo à distância. O Senhor é poderoso para fazer, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, sobre a vida de cada pessoa. Amém. Alguém nos visita nessa noite? Levante sua mão assim, ó. Estou visitando a igreja. Bem-vindas, queridas. Sintam-se abraçadas. Temos 2 visitas ali. O receber vai até você. Vai te dar pegar o seu nome. Mais alguém nos visita? Na galeria, alguém? Tem alguém? Aqui, bem-vinda, querida. Mais uma pessoa? Você não, né? Só ela. Seja bem-vinda, viu? O irmão também. Sejam bem-vindos. Volte sempre e conte conosco. Amém, igreja? Amém. Qualquer coisa é só gritar.